Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Isadora Lobo, sou graduanda de Agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente à associação das faixas de disponibilidade de água no solo com as zonas de potencial matricial para a planta. Primeiramente, vamos relembrar três conceitos importantes que serão fundamentais para o entendimento do conteúdo do vídeo. O primeiro deles é a capacidade de campo, que refere-se às condições hídricas em que a drenagem do solo passa a ser considerada desprezível. É uma condição também considerada como o limite superior de água no solo. Ponto de murcha permanente. Refere-se ao conteúdo de água de um solo no qual as folhas das plantas que nele crescem atingem pela primeira vez o murchamento irrecuperável, mesmo se esta for colocada em uma atmosfera saturada com vapor d'água por 12 horas. É uma condição considerada como o limite inferior de água no solo. Conteúdo crítico. Refere-se à água decrescentemente disponível, ficando entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, variando de cultura para cultura. Agora vamos falar sobre as faixas de disponibilidade de água no solo. Como pode-se observar na figura, essas são 4 faixas ao todo, sendo a primeira faixa solo muito úmido, que é o conteúdo de água que se encontra entre o ponto de saturação e capacidade de campo, estendendo então a capacidade de campo. Nessa condição, a condutividade hidráulica está bastante alta, fazendo com que a água desloque-se com facilidade até as raízes das plantas. Entretanto, a alta condutividade hidráulica faz com que parte considerável da água drene em muito pouco tempo para fora do perfil do solo em que estão as raízes, impossibilitando as plantas de utilizarem desta água, pois esta permanece por muito pouco tempo no solo, podendo até lixiviar os nutrientes presentes no solo. Já a segunda faixa é correspondente ao solo úmido, que é o conteúdo de água que se encontra entre a capacidade de campo e o conteúdo crítico de água. Nessa condição, a condutividade hidráulica se reduz, impossibilitando que a drenagem de água ocorra muito rapidamente, sendo ainda suficientemente alta para permitir que as raízes das plantas absorvam dessa água em uma velocidade que acompanhe a transpiração potencial. Portanto, é uma condição em que a água se encontra disponível para as plantas. É considerado um conteúdo de água no solo ideal, no qual a planta não perde produtividade. Já a terceira faixa é correspondente ao solo seco, que é o conteúdo de água entre o conteúdo crítico e o ponto de murcha permanente. A condutividade hidráulica se reduz mais ainda, passando a limitar a extração de água pela planta, fazendo com que esta feche os estômatos para reduzir a perda de fluxo de água e evitar o murchamento, além de passar a ter dificuldade para extrair água do solo. Nesta condição, a água ainda está disponível para as plantas, porém a taxa de extração de água do solo passa a ser inferior à demanda atmosférica, fazendo com que a planta tenha seu desenvolvimento limitado, perdendo produtividade. Por fim, a quarta faixa é correspondente ao solo muito seco, que é o conteúdo de água menor que o ponto de murcha permanente, estando entre o ponto de murcha permanente e o zero de água. A condutividade hidráulica do solo torna-se muito baixa, fazendo com que a planta sofra com uma sucção insuportável para o tecido vegetal, devido ao enorme gradiente de potencial que passa a ser necessário para a planta conseguir extrair água. Nessa condição, a água do solo fica indisponível para a planta, devido à baixíssima condutividade hidráulica no solo, o que acarreta na morte da planta. Agora nós iremos falar sobre as zonas de potencial matricial para as plantas, que são representadas pelo gráfico de Feddes, que pegou as faixas de disponibilidade de água no solo e adicionou os potenciais, fazendo uma associação entre as faixas de disponibilidade e as zonas de potencial matricial. Portanto, associando esses dois conceitos, tem-se aqui
o potencial matricial saturado e aqui o potencial matricial de capacidade de campo, o qual corresponde a uma condição ótima para a planta extrair água do solo. Entre esses dois pontos, tem-se a zona úmida e logo à direita a zona anaeróbica, nas quais a planta perde produtividade devido à deficiência de oxigenação acarretada pelo excesso de água no solo, o qual apresenta potenciais matriciais menos negativos. Aqui nós temos o potencial matricial de conteúdo crítico de água, que é variável de acordo com a cultura sendo trabalhada, o estágio de desenvolvimento das plantas e as condições do ambiente. Entre esse ponto e o ponto de capacidade de campo, está situada a zona de taxa constante, na qual não há perda de produtividade, pois as condições hídricas são ótimas para a planta, a qual mantém seus estômatos abertos. E por fim, aqui nós temos o potencial matricial de ponto de murcha permanente. Entre esse ponto e o ponto de conteúdo crítico de água se encontra a zona de taxa decrescente, e logo à esquerda dessa a zona de murcha permanente, nas quais há perda de produtividade por estresse hídrico, ou seja, falta de água. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela atenção.